fez tanto bem à Igreja de Jesus Cristo e aos pobres, porque ele não se eximiu de fazer o pouco que ele podia. Ele nos ensina que nós devemos sempre fazer o pouco que está no nosso alcance. Canta e que fascina o profeta do Nordeste, Padre Mestre Biapina. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Santos. Chegamos ao mês de fevereiro, trazendo a história do venerável Padre Biapina, como ficou conhecido, José Antônio de Maria Ibiapina. Para você que é novo nesse canal, se inscreva, compartilhe essa entrevista, curta essa entrevista para que chegue a mais pessoas. Também temos os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, temos também as entrevistas antigas em formato de podcast. Para nos ajudar hoje, temos a presença do Padre Demétrio. Padre Demétrio, seja muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Como é nossa tradição aqui, eu peço que o senhor se apresente, né? Então, conte um pouco da vida pastoral, dos trabalhos atuais e seja muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você mesmo já saudou a todos. Fábio, é uma alegria poder falar ao Brasil Terra de Santos e ainda mais sobre o venerável Padre Ibiapina, este grande sacerdote. Eu sou o Padre Demétrio, atualmente estou como reitor do Memorial Padre Ibiapina e vice-postulador da causa de beatificação e ainda também acompanho aqui a paróquia Santo Antônio, estou como pároco da paróquia Santo Antônio, em Solânia, na Paraíba. Sim. E já indo para a nossa história, padre, então, a nossa história começa lá no dia 5 de agosto de 1806, a data de nascimento de José Antônio, né? Ainda José Antônio Pereira e Biapina, e esse ano vão se completar 220 anos do nascimento dele. Então, é uma daquelas datas redondas, né? Em que contexto ele nasce? Como é a família? Era uma família rica? Era uma família pobre? Era uma família ligada à fé? Não era? Em que contexto ele nasce? Veja bem, ele nasce, como já foi dito, no dia 5 de agosto de 1806, dia de Nossa Senhora das Neves, e é padroeira da Paraíba. E o Padre Biapina nasce, e foi o terceiro filho de Francisco Miguel Pereira e Teresa Maria de Jesus. Nasce em uma família, eu diria, inicialmente estabilizada economicamente, por parte, sobretudo, do pai, do Padre Ibiapina, muito embora, por conta da não aceitação da família, a família desejava que Francisco Miguel Pereira fosse sacerdote. E, por isso, não aceitando o casamento dele com Teresa, que se tornaria a mãe do Padre Biapina, foi então que eles não puderam contar com o auxílio, com aquilo que era devido, com o auxílio devido, para que eles pudessem se firmar enquanto família. E por isso, Francisco Miguel, pai do Padre Biapina, precisou desenvolver inicialmente tarefas para a sua subsistência. Trabalhou até no campo, depois como professor e, por fim, como tabelião. Padre Biapina nasce em uma família católica, mas uma família que precisou enfrentar desde cedo estes desafios para a sua subsistência. A própria deslocação, o deslocamento deles de uma cidade para outra indica isso. Inicialmente em uma pequena cidade de nome Ibiapina, não é? E depois precisando se deslocar para a cidade de Icó e, por fim, Fortaleza. O pai depois se torna tabelião, se envolve na Confederação do Equador, este movimento revolucionário, é capturado e preso, ele vem a ser fuzilado em Fortaleza, no lugar onde nós conhecemos hoje como Passeio Público, ou ainda
Praça dos Mártires, nós temos ali este lugar que eu tive, inclusive, a graça de estar no ano passado, justamente no dia exato em que ele foi fuzilado, no dia 7 de maio de 1825, né? Nós temos, inclusive, ali uma pequena placa que faz menção, inclusive, ao nome do pai do padre Ibiapina. O irmão do padre Ibiapina também foi preso e exilado na ilha Fernando de Noronha, e ali faleceu, morreu, foi certamente assassinado, morreu de forma misteriosa. Resumindo, o padre Ibiapina, desde cedo, precisou lidar com situações muito difíceis. A esta altura, ele já havia feito entrada no seminário, ele entrou a primeira vez no seminário, precisou voltar por conta da morte da mãe, a mãe morreu de parto, e ele, mais uma vez, precisa lidar com estas situações, eu diria, esses reveses da existência. Desde cedo, ele precisou aprender a lidar com o sofrimento, com as perdas. Eu acredito que isso também foi forjando o seu temperamento, foi também forjando o seu caráter. E, mais tarde, ele precisa, como já disse, lidar com a perda do pai e também do irmão. Nesta segunda ocasião, ele já se encontrava mais uma vez no seminário, mas tanto por conta desta situação da perda do pai, quanto pelo contexto que a igreja vivia naquele período de dificuldade nos seminários, as ideologias, ali também essa questão, eu diria, da relação entre igreja e Estado, toda essa efervescência destas realidades fez com que ele acabasse ingressando no curso de Direito. E ele se forma na primeira turma de Direito lá no Recife. E, a partir de então, também exerce a função de professor no curso de Direito, né? E daí prossegue o seu caminho quando também é eleito deputado-geral pela província do Ceará e exerce esta função simultaneamente com aquela de juiz de direito de Quixeramobim, Ceará. Ele, então, tem o que dizer ao mundo da política, ele tem o que dizer ao mundo da justiça, ele tem o que dizer ao mundo da educação, porque ele, como já disse, fez estes caminhos sempre de forma muito íntegra, sempre se mantendo muito correto também na sua forma de viver. Então, desempenha esta função de advogado por um período significativo. Mais tarde, por volta dos 44 anos, no alto dos seus 44 anos, Padre Ibiapina meio que se desilude com toda essa realidade. Ele, então, se recolhe com as suas economias, ele adquire um sítio em Caxangá, que fica hoje, atualmente, na periferia ali do Recife. Nós temos a avenida, para quem conhece o Recife, tem ali a Avenida Caxangá, inclusive. Naquelas imediações, ele adquire uma chácara e leva consigo a Bíblia Sagrada, o livro Imitação de Cristo e um livro que contava a história dos santos. Por 3 anos, como um grande místico, ele bebe destas fontes, até que um amigo, Américo Melitão, lhe faz uma visita, isto já depois que ele havia retornado para o Recife, e ele, que frequentava diariamente a Santa Missa na Igreja da Penha, ao receber a visita deste amigo, o amigo lhe pergunta como ele está, e ele responde como quem acabou de chegar da Penha, da Santa Missa, não é? E ali o amigo lhe provoca, porque sempre via nele a vocação sacerdotal, e lhe pergunta se já não era hora de ser ordenado padre. E ele diz: era o que eu mais queria.
E o amigo se prontifica em falar com Dom João da Purificação Marques Perdigão, que era o bispo de então, e ele antecipa que se ordenaria, que receberia a ordenação sacerdotal, contanto que não tivesse que ser submetido a nenhum exame. Esta era a sua condição. Dom João, em um primeiro momento, se mostra reticente, mas depois, de certamente tomar conhecimento de quem era o doutor José Antônio Pereira e Biapina, aceita esta condição e ele é ordenado no dia 3 de julho de 1853, aos 47 anos, foi ordenado sacerdote, vindo a celebrar a sua primeira missa na festa litúrgica de Senhora Santana, por quem ele tinha uma especial devoção. Celebrou a sua missa em 1800, aliás, em 26 de julho de 1853. Sim, eu só ia retomar alguns pontos, digamos assim, dessa primeira parte da vida do Padre Biapina, então ainda do José Antônio, né? Porque ele tem, de fato, essa vida, digamos assim, civil, social, muito ativa, muito importante, como o senhor falou, e depois tem o sacerdócio, que é o que vai marcar profundamente o testemunho dele, né? A missão dele. Mas ainda falando dessa primeira parte, dentro dessas, digamos assim, dessas curvaturas que a vida faz, não é? E algumas de maneira muito brusca, inclusive o padre Biapina, ele estava próximo, o José Antônio, né? José Antônio estava próximo de se casar, inclusive, né? Como que é essa passagem da vida dele, que eu acho que também é um marco importante para ele, né? Como o senhor disse, todas essas dificuldades que ele passou foram formando quem ele foi depois, né? Quem ele se tornou. Como foi essa passagem? Veja bem, quanto a o padre Sadoc, que é um dos biógrafos do padre Biapina, eu não estou com o livro dele aqui próximo, mas ele coloca esta questão quase como um boato, como uma história que não tem muito sentido. E ele argumenta no seu livro, neste sentido, né, de objetar contra essa ideia de que o padre Biapina, inclusive, esteve noivo, de que José Antônio esteve noivo e que passou por uma frustração amorosa e que, por isso, teria abraçado o sacerdote. Ele contesta esta versão, o que eu também concordo. Não que isso pudesse diminuir alguma coisa na vida dele, mas eu acho que não faz muito sentido. Depois eu preciso, inclusive, voltar às fontes, ler mais uma vez, para me recordar, que agora eu não vou recordar, os argumentos usados pelo padre Sadoc naquela ocasião. Mas eu acredito que também não faz muito sentido. Repito, não que isso pudesse diminuir a vida, a resposta que ele acaba dando, até porque a gente está vendo que ele foi, sim, uma pessoa vocacionada a partir dessas duas experiências no seminário, mostra essa inquietação e esse desejo dele de seguir este caminho, ainda que os reveses da vida lhe tenham obrigado a, eu diria, por um momento, deixar de lado aquele projeto. Mas é bonito ver como ele se mostra, eu diria, coerente na sua vida. Ele não cede eu diria, como é que eu posso dizer? Ele não cede ao poder, ele não se ilude, ele não se deixa envaidecer, ele não é? As seduções do poder, as seduções daquilo que... Porque ele foi, sem dúvida, uma figura proeminente no seu tempo. Imagine um advogado, depois um deputado-geral. Conta-se que foi
convidado também para poderia ter se tornado presidente da sua província, ou até de uma outra província, e mesmo assim, aquele homem traz consigo uma inquietação. E é bonito de ver que, neste aspecto, ele tem o que dizer também aos leigos e leigas de hoje, de alguém que não cede às seduções do poder, de alguém que permanece, né, correto no seu agir e também, eu diria, indignado com a corrupção, indignado com os desmandos no mundo da política, com os desmandos também no mundo da justiça. Ele era alguém inquieto. E essa inquietude talvez não combine muito com essa história de um casamento, um frustrado. Não, não, eu sinto dificuldade de vê-lo como uma vocação que nasceu de uma frustração. Não penso que seria assim. Até porque, como o senhor falou, essa vocação surge antes, né? Exato. Se não fosse a questão da perda da mãe e anos depois a perda do pai, né? E a Isso. família ali ainda E estruturada. veja, eu acho que, se eu não estou enganado, da perda da mãe para a perda do pai foi coisa de 2, 3 anos. Eu acho que 1823 a mãe e 1825 o pai. Lembremos que estamos falando do século XIX. Lembremos que, naquela época, não existia amparo nenhum, não é? Para alguém para uma esposa que ficasse viúva, para um esposo que ficasse viúvo. Então, o Padre Biapina, ele revela uma hombridade e uma generosidade e uma empatia grandiosa pelos irmãos. Ele cede ali, abre mão daquele projeto para ir cuidar dos irmãos menores. Ele era, querendo ou não, era também esteio da família, porque o irmão mais velho, Raimundo, também tinha morrido, não é? Então, ele se vê obrigado e foi justamente isso que ele fez, amparou, não é, os seus irmãos, as suas irmãs. Sim, e ainda falando dessa questão do poder da época, né? Como o senhor falou, século XIX. Então, estamos falando do Brasil Império, estamos falando do período das regências, né? Isso, Então, estamos falando de um período onde você tinha a nobreza, estava ligado ao império, e o restante do povo que vivia absolutamente na miséria, praticamente, principalmente no Nordeste, com todas essas condições favoráveis, de seca, de fome, nesse período, né? exato. Nós temos... E ainda sim, pode Pois falar. não, pois não, fala. E ainda assim, nós temos alguém que, como deputado geral, ele inclusive arrumou encrenca com o próprio império, porque denunciou ali O as ministro. corrupções, principalmente ligadas ao ministro da Fazenda, né? Então, Exato. como foi essa atuação, né, dele? Como o senhor disse, mesmo sendo alguém que estava ali, digamos assim, num cargo de poder, mas não se tornou uma pessoa de poder, né? Uma pessoa que passa por cima das outras, mas manteve a justiça, manteve a fé, né? E com uma atuação muito pacífica e pacificadora, né? Não era um homem de virar a mesa, de Sim, sim. escândalos e tudo mais, né? Exato. Ele consegue defender a verdade, defender as suas convicções, sem jamais abrir mão de seus princípios. E isso eu acredito que é essencial. Então, a ação dele ali no período em que foi deputado geral, as suas contribuições são também lembradas pelos biógrafos, e ainda o período em que esteve como juiz de direito, em que Xerabudin, se preocupando em organizar o tribunal do júri, se preocupando com a violência, não é, que era gritante naquela época, as vinganças, não é, as famílias que se digladiavam entre si, mas também buscando fazer justiça em alguns casos, né? E são citados alguns casos de crimes cometidos naquela época que ele buscou fazer valer a justiça, e quando percebeu
que isso não era possível, quando percebeu que havia também sinais de corrupção naquele âmbito, ele abre mão. É tanto que foi em um curto espaço de tempo, por um curto período, que ele desempenhou a função de juiz de direito, sempre com esta ânsia de fazer valer a verdade, de fazer valer a justiça, de fazer valer a ordem e buscando proteger sempre os pequenos, os mais frágeis, não é? Aqueles que estavam mais expostos à violência. Sim, e também, sem deixar de citar aqui, a atuação dele como advogado, que já era uma atuação que utilizava o princípio da opção preferencial pelos pobres, né? Que vai. Aí a gente está Exato, falando lá de Concílio Vaticano II, a gente está falando de século XX já. E ele lá no século XIX já agia assim, né? Sendo um advogado que era uma coisa rara ainda, era uma profissão rara naquela época, né? Como o senhor falou, ele se forma na primeira turma de, de do direito do exato. Recife. Então, como essa atuação dele também, que já, eu acredito, né, que já o ajudou a enxergar aquela realidade que depois vai fazer com que ele parte em missão, né? É Vendo tanto impressionante. desfavorecido. É impressionante ver. Eu não sei como ele acaba chegando na vila de Areia. Ele deveria ter algum contato, eu não sei como ele acaba chegando na Vila de Areia, que é Paraíba. E ali ele mora por 2 anos como advogado, e eu quero acreditar, era uma vila imperial, sempre foi até hoje, a cidade de Areia é uma cidade muito particular, as pessoas aqui da nossa região, da Paraíba, gostam muito de Areia e têm descoberto cada vez mais aquela área que está no Brejo, uma área verde, uma cidade que fica numa montanha, e não sei se naquela época já tinha os atrativos, não tinha, é verdade, não tinha os atrativos que tem hoje, mas ele vive ali por 2 anos e advogando, certamente, também em favor dos pobres, dos humildes, porque havia também muita pobreza. Mais tarde ele vai voltar como sacerdote à Areia, desta vez para combater a epidemia do cólera morbo, não é? E é uma história, eu diria, muito bonita. Inclusive, nós temos relatos também de uma defesa que ele fez, de um rapaz que cometeu um assassinato para a questão da sua honra, não é? No sentido de que ele era um rapaz jovem que havia se casado, e você deve ter leu isto, havia se casado e voltando do trabalho, se depara com, eu acredito que era o próprio pai daquela jovem em um momento de intimidade, de relações, tendo relações sexuais com a sua própria filha, no caso, esposa deste rapaz, que imediatamente mata, me parece que os dois, se eu não estou enganado, não é? Exato. E aquela sua defesa foi tão marcante que nós temos diversos cordéis, a literatura de cordel da época, não sei se no momento ou posteriormente surgiram vários versinhos que contam como ele, através de sua capacidade argumentativa, convenceu o júri a absolver aquele rapaz. Sim. E aí, já entrando nessa segunda parte, digamos assim, que é o sacerdócio, a princípio, né, ele também não é, digamos assim, destinado diretamente às missões, mas ele, pela sua capacidade também, é confiado a cargos de muita importância, de muita relevância naquela época, mas, digamos assim, essa sede de Deus, essa sede de estar ali em ajuda ao mais próximo, faz com que ele vá além daquilo que, digamos assim, é pedido para ele, né? Sim. Então, como essa transição, né, entre
a recepção do sacerdócio, esses cargos iniciais que ele atua e depois vai para a missão, né? Como você mesmo lembrou, ele poderia, veja, depois de ter abdicado as seduções do poder no mundo, não é? No mundo profano, por assim dizer, o mundo eclesiástico lhe prometia ainda, eu diria, lhe prometia louros ainda maiores. Ele teria uma carreira proeminente. E foi certamente isso que vislumbrou Dom João Marques Perdigão. Certamente o bispo viu nele um futuro bispo, viu que ele tinha tudo para fazer uma promissora carreira eclesiástica. Logo após a sua ordenação, o nomeia vigário-geral, que é o cargo mais importante depois do bispo em uma diocese. Ele se torna vigário-geral e também professor do seminário. Mas aquela inquietação continuava a mexer com o coração de Ibiapina. Como eu havia dito, aquela história lá no passado, quando, na sua infância, ele se viu obrigado a estar saindo de uma cidade para outra, São Pedro, Icó, Fortaleza, certamente isto foi também delineando o homem inquieto que ele seria, o peregrino, o apóstolo do Nordeste, o peregrino da esperança, essa inquietação de não ficar instalado em um lugar, de não ficar parado. E, por volta ali de 1855, veja, em 1855 ele faz algo que nós não podemos deixar passar despercebido. Ele substitui o sobrenome Pereira por Di Maria, indicando a sua total e irrevogável consagração a Nossa Senhora. Estamos falando do ano de 1855, exatamente um ano depois da promulgação do dogma da Imaculada, não é? Que foi em 1854, 8 de dezembro de 1854. Então, o Padre Ibiapina demonstra a sua total entrega àquela que se fez peregrina também de esperança, aquela que se desinstalou, que pôs o pé na estrada. Certamente, por volta de 1856, ele toma conhecimento que a epidemia do cólera estava dizimando famílias, seja no interior de Pernambuco, que no interior da Paraíba. Não pensa duas vezes. Para a frustração do bispo, ele pede licença para fazer-se missionário. E, na idade de 50 anos, por volta dos 50 anos, ele faz o que a gente não faria jamais. E isso me impacta muito. Aos 50 anos, hoje, a gente já está planejando a aposentadoria, como é que vai ser, como é que eu vou fazer para me aposentar, com quantos salários eu vou me aposentar, e a gente está planejando sonhos para parar. Padre Ibiapina, com 50 anos, levanta voo, põe o pé na estrada e se faz missionário. Chega a Gravatá do Ibiapina, Taquaritinga do Norte, era Gravatá do Jaburu, naquela época, o município de Taquaritinga do Norte, hoje o distrito Gravatá do Ibiapina, onde ele funda ali a sua primeira casa de caridade, em Gravatá do Ibiapina, acho que 1860. Mas temos registros, é interessante isso, porque nós temos um registro. A Fazenda de Santa Fé, onde está o Memorial Padre Ibiapina, na época era Bananeiras, hoje é Solânia, aí na Paraíba. Foi doada por um casal, o Major Antônio José Cunha e Cândido Miranda Hermógenes Cunha, no ano de 1858. Então, isso quer dizer que antes de fundar a Casa de Caridade de Gravatá do Ibiapina, em Gravatá do Jaburu, Taquaritinga do Norte, em Pernambuco, Padre Ibiapina já tinha estado aqui na Paraíba para ter recebido essa doação em 1858, porque a escritura pública no cartório de Bananeiras é datada de 1858, não é? Certamente um pouco antes. Então, 1856, 1857, ele já estava peregrinando por estas terras, tanto que esteve também em uma outra cidade aqui da Paraíba,
não era nem uma cidade, era um pequeno povoado, certamente, Soledade. Lá, eles se deparam com uma situação angustiante. Eu acredito que as pessoas morrendo, seja pelo flagelo da seca, seja por conta da epidemia do cólera, e as pessoas sequer sabiam dar um sepultamento digno, não tinham condições ou não tinham essa compreensão de que o corpo é templo do Espírito Santo e que, por isso, precisa de uma sepultura digna, ou jogavam os corpos nos despenhadeiros, ou sepultavam em covas rasas, o que depois sabemos qual era o resultado disso. Os animais, as feras, acabavam, não é, desenterrando aqueles corpos, ou passando com um braço, uma perna. Fica até imaginando essas cenas como seriam macabras, de um animal passando, puxando uma perna de alguém, cruz credo e Ave Maria, como dizemos aqui da Paraíba, não é? Aí ali ele articula as pessoas, mesmo fragilizadas como estavam, para construir um cemitério e anexa ao cemitério uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E em torno daquele cemitério surge, então, a cidade de Soledade. Ele dá o nome do cemitério Soledade, e a cidade passou a se chamar Soledade mais tarde. Em Areia, quando ele chega em Areia, na Paraíba, estamos falando, repito, do século XIX. Então, ali a Paraíba, a província da Paraíba, tinha em torno, estima-se, 300 mil pessoas. A Paraíba havia perdido 10% da sua população na epidemia, 30 mil pessoas. Só em Areia, onde ele já havia estado e morado por 2 anos como advogado, haviam morrido 2.300 pessoas. Aquele casal que eu falei a princípio, doadores da Fazenda Santa Fé, onde hoje está o Memorial Padre Biapina e o túmulo do Padre Biapina, onde repousam os seus restos mortais, certamente tiveram conhecimento, porque eles eram donos, proprietários do engenho Poções, que fica hoje no município de Pilões. Na época era tudo areia, então tudo Vila de Areias, não é? Município hoje de Pilões. Cândida, a esposa do Major Antônio, foi acometida pelo cólera, ficou curada e, em sinal de gratidão, decidiu doar esta fazenda com mais de 100 hectares para a construção de uma casa de caridade. O que o padre Biapina não conseguiu fazer na época da doação, 1858, somente instalou a Casa de Caridade na Casa da Fazenda no dia 1º de maio de 1866. E a Cândida tornou-se a primeira superiora, e aqui nós já estamos falando das casas de caridade, que Fábio já deve ter lido e sabe tudo. As casas de caridade, o que eram as casas de caridade? As casas de caridade eram orfanatos, que tinham um estatuto próprio, redigido pelo venerável padre Biapina. As casas de caridade tinham um objetivo de acolher principalmente as meninas e oferecer para as meninas educação religiosa, educação moral, não é? E também um ofício. Nas casas, a gente até poderia dizer que as casas de caridade se configuravam quase como que uma escola técnica. As meninas aprendiam a ler, a escrever, a contar, mas aprendiam a fazer chapéus, aprendiam a fazer sapatos, aprendiam a bordar, aprendiam a tear, tinha máquina de fazer tecido, tear, a máquina de fiar algodão, a máquina, a renda de birlo, não é? Então, elas saíam prontas para se tornarem boas mães de família, que era a compreensão da época, não é? Sendo assim, o padre Biapina, olha, tenho que dizer ao mundo da educação, porque ele foi pioneiro na educação para as meninas. E isso não pode ser esquecido. No século XIX, as poucas escolas que existiam eram exclusivas para os meninos. E as casas de caridade fundadas pelo padre Biapina se destacam a tal ponto que os proprietários de engenho mandavam suas filhas para
aprenderem a ler, a escrever, a contar, e aprendiam estes ofícios também, e a doutrina católica nas casas de caridade. Sim. E as casas de caridade contavam com as figuras das beatas, né? Exatamente. E eram Que era um fundamentais, dos centrais. braços. Isso. E aqui nós vemos também o Padre Biapina à frente do seu tempo, valorizando as mulheres, colocando as mulheres em um lugar também de destaque, porque elas eram superioras das casas. As mulheres se tornavam, às vezes, virgens ou mulheres viúvas, desamparadas. Repito, não existia nenhum amparo. Uma mulher que ficasse viúva e com filhos, ela estava fadada ao sofrimento e a passar por muita limitação, se não até a morte, não é? Porque ficava sem um provedor do lar e sem amparo social nenhum. Então, as beatas são este primeiro braço das obras do Padre Biapina. Eram enfermeiras, e aqui é bonito, no mundo da saúde, tenho que aprender do Padre Biapina. Padre Biapina tem o que falar, porque as casas de caridade, todas elas tinham ali como que uma repartição que funcionava como hospital, que acolhia os enfermos, mas tinha também ali uma área quase para inválidos. Veja, os abrigos, não é que hoje nós temos os abrigos para idosos, é bonito ver como o Padre Biapina foi sendo resposta para cada situação. E ele, depois que passa essa epidemia do cólera, ele prossegue esse seu caminho, que inicialmente eram hospitais de emergência. Ele passa em Areia, funda o hospital de emergência, que mais tarde se torna a Casa de Caridade. Veja, hospital de emergência, no momento, no olho do furacão, tinha que ter alguém que tivesse coragem de cuidar desse povo, de cuidar dessa gente. Então, ele articula as pessoas para fazer isso. Mais tarde, as consequências desta epidemia tinham que ser minoradas. E quais eram as consequências? Um sem número de crianças órfãs. Por quê? Porque seus pais haviam perdido suas vidas na epidemia. Aí ele não se furta de, mais uma vez, articular as pessoas para estruturar as casas de caridade. Fez isso em Alagoa Nova, um outro município da Paraíba. Ele primeiro funda um hospital de emergência e depois se torna a Casa de Caridade. Na Paraíba mesmo, foram 10 casas de caridade fundadas pelo Padre Biapina, né? E depois, em um outro momento, também não menos angustiante, estas casas se tornam amparo e ponto de acolhida e de socorro. Estamos falando da grande seca de 1877, quando milhares de pessoas também perderam suas vidas, e muitas delas foram socorridas nas casas de caridade fundadas pelo Padre Biapina. Isto é impressionante. Quando a gente vê um pequeno texto, estima-se que do próprio Padre Biapina, um pequeno relato, falando e contando o sofrimento e dizendo que, olha, está acabando a água, estão acabando, a comida está para acabar, e a recomendação das beatas era: Padre Mestre, elas chamavam ele de Padre Mestre, está acabando a água, está acabando a comida, não é mais possível acolher outras pessoas, outros flagelados da seca. E conta-se que o Padre Biapina disse: se tiver que morrer, vamos morrer todos juntos, continuemos acolhendo. Então, aqui a sua caridade, a sua empatia pelos que sofriam foi assim manifestada. Um outro dado histórico, Fábio, que eu queria compartilhar com vocês, é um relatório do presidente da província da Paraíba, Teixeira de Sá, de 1873, um relatório referente ao ano de 1872, enviado pelo presidente da província, Teixeira de Sá, para o Império, no qual ele informa um número de crianças recebidas, acolhidas nestas instituições fundadas pelo Padre Biapina, para as quais ele tece um grande elogio, fala da preciosidade destas instituições fundadas
por este grande sacerdote, o doutor José Antônio de Maria Ibiapina. E o relatório aponta que uma das casas de caridade, por exemplo, a Casa de Caridade de Pocinhos, tinha 55 órfãs acolhidas, um número superior, inclusive, àquele do Liceu Paraibano. O Liceu Paraibano, né? Aliás, perdia somente para o Liceu Paraibano, era a maior instituição, por assim dizer, era o maior estabelecimento educacional do interior da Paraíba, e o segundo maior do estado, perdendo somente para o Liceu Paraibano. É um dado que eu diria fantástico, porque aqui na Paraíba a gente diz assim que foi o padre que foi o padre Rolim, o padre lá da cidade de Cajazeiras, no sertão paraibano, a gente diz, padre Rolim ensinou a Paraíba a ler. Só que, com estes dados, nós vamos percebendo que tivemos a ajuda de um outro padre. Não foi só o padre Rolim, não. O padre Biapina também ensinou a Paraíba a ler. Exato. E não só ensinou, como inspirou, né? E aí, aqui a gente traz duas figuras históricas muito importantes para o Nordeste, para o Brasil. Primeiro, o tal de Antônio Vicente, não é? O famoso Antônio Conselheiro, que, inclusive, em vida teve contato com o padre Biapina, né? E depois formou ali o Arraial dos Canudos. Diria assim, o Arraial dos Canudos foi talvez a grande revolução social que a gente teve no Brasil, e por isso também um apagamento muito claro assim da história de Canudos, né? Foi muito combatida a história, a narrativa sobre Canudos para transformar o Antônio Conselheiro numa figura ruim, numa figura que não... Uma figura até grotesca, né? Porque eu me lembro que a gente, na escola, quando se falava de Antônio Conselheiro, a gente tinha até medo, assim, pela figura que... Exato, era conhecido como um fanático, como um maluco, né? Mas ele foi inspirado pelo padre Biapina e também padre Cícero, né? Sim, sem dúvida. É bom lembrar esse... Exato. Veja, quando padre Cícero nasceu, o padre Biapina já tinha 38 anos, já era advogado, já estava também desempenhando a função de deputado geral. E interessante que em 1870, eu acredito, 1870 deve ter sido, quando, se eu não estou enganado, quando o padre Biapina fez missões em Crato, não é? 1870, deve ser isso, meu Deus. Já se foi 1870, foi a ordenação do padre Biapina, depois Fábio confere com seu cérebro espetacular e esclarece isso. Mas o que eu quero dizer é que, por volta, quando o padre Cícero tinha 19 anos, certamente ele tomou conhecimento, deve ter conhecido pessoalmente o padre Biapina, ou até participou de suas missões, seguramente, porque pela proeminência também do padre Biapina. E era um grande evento, porque as missões do padre Biapina eram um grande evento. Eu acredito, conta-se pelo menos pelos relatos que nós temos também da missão realizada aqui na cidade de Bananeiras, na Paraíba, que o padre Biapina era recebido com alegria na entrada da cidade, com rojões, todo o povo se reunia para escutar a sua pregação, ele subia ao púlpito, pregava o evangelho, convidava as famílias a se reconciliarem, depois ia atender confissão incansavelmente. Veja, um homem que dava o pão da palavra e com a palavra iluminava a vida, e depois a luz da palavra pregada ajudava as pessoas a resolverem os problemas, às vezes, dos mais simples aos mais complexos, porque isso é muito bonito, uma fé que ilumina a vida, uma fé enraizada na vida, traduzida na vida e no compromisso com os irmãos. Ele não só pedia a Deus, não, ele arregaçava as mangas e fazia o que estava a seu alcance. O que é que vocês estão precisando aqui? Lá para as tantas, alguém dizia, Padre Mestre, a igreja está em ruínas. E ele mesmo organizava a comunidade para
iniciar a reforma ou a construção de uma nova igreja no sistema de mutirão. Então, fazendo o povo nordestino, fazendo o povo sertanejo descobrir o seu potencial, a sua força. Isso é de uma visão extraordinária, não é? Aí vamos vendo, você fazia referência ao Concílio Vaticano II. Isso é de uma visão pós-Vaticano II, até porque a gente ainda nem conseguiu vivenciar na sua profundidade o Concílio Vaticano II. Então, constrói a igreja, hoje a linda igreja matriz de Bananeiras, a igreja de Nossa Senhora do Livramento, foi construída em missão do Padre Biapina. A igreja do Sagrado Coração de Jesus em Pilões, em missão do Padre Biapina. A igreja de Nossa Senhora da Piedade em Arara, em missão do Padre Biapina. Mas também um sem número de cemitérios, dos orfanatos, as casas de caridade, tanques, açudes, cacimbas. Olha, chegava em outro lugar, as pessoas dizem, nós não temos água, temos que percorrer tantos quilômetros para buscar água. E por que nós não fazemos o nosso reservatório? Vamos nos organizar, vamos cavar um pequeno açude, vamos fazer uma pequena represa num rio. E assim ele foi minorando os sofrimentos de tantas e tantas pessoas. Mas eu não quero que você me deixe passar despercebido um acontecimento. É bom lembrar que o Padre Biapina também tem o que dizer àqueles que provam da enfermidade. O Padre Biapina sofria com asma. O Padre Biapina, mais tarde, teve problemas, certamente, não sei se nas articulações, artrose, artrite, essas coisas todas, certamente. E ele conclui a sua vida cadeirante. Os últimos 7 anos da vida do Padre Biapina foi plantado numa cadeira de rodas. E aqui ele também dá um testemunho de fé, de confiança em Deus e de amor à igreja extraordinário. Porque, segundo os relatos, ele envia um pedido à Santa Sé, ele faz a solicitação para celebrar na cadeira de rodas improvisada. E a resposta da Santa Sé foi negativa, ou seja, a igreja não lhe deu a permissão de celebrar de cadeira de rodas. E o que fez Padre Ibiapina? Se revoltou contra a igreja? Não. O que fez o Padre Ibiapina? Perdeu a fé de modo algum. Ele realizava, junto às órfãs e às beatas, o que nós chamamos, o que ele mesmo chamava de missa espiritual. Ou seja, a celebração da palavra, coisa que a gente só veio descobrir propriamente pós o Concílio Vaticano II. E, sendo obediente à igreja, dando provas de amor à igreja, de amor a Jesus eucarístico, ele celebrava, junto com a comunidade, a palavra de Deus, fazendo uma comunhão espiritual. Coisa fantástica, extraordinária, né? De uma grandiosidade tremenda. E da cadeira de rodas orientava as 22 casas de caridade por ele fundadas através de cartas. Então, as superiores recebiam estas cartas. Nós falamos de um dos braços que eram as beatas, mas até agora não falamos do outro braço, que eram os beatos, os homens abnegados, que também contribuíram, alguns deles também sendo até professores, não é? No caso do irmão Antônio, que foi professor, muito preparado, inclusive. Os homens, eles cuidavam das tarefas externas às casas de caridade, nas casas de caridade, ou seja, cuidavam lá do campo, certamente faziam as aquisições no comércio local e eram também constituídos como esmolés, não é esmolés, a missão de sair pedindo recursos para as casas de caridade. Inclusive, nós temos um irmão que foi enviado, o irmão Inácio, que foi parar na sede do Império, no Rio de Janeiro, pedindo recursos para as casas de caridade no ano de 1877, no ano da Grande Seca, 1877, 1888, até, eu acho que início de 1889, essa Grande Seca que assolou todo o Nordeste. E ele sensibilizou pela sua humildade, pela sua simplicidade, era uma seta quase este irmão Inácio, ele que era
natural de Açu, do Rio Grande do Norte. Desde que o padre Biapina esteve em Açu, fez missão, ele o acompanhou. Então, estes homens, muitos certamente que ficaram no anonimato, muitas outras mulheres que ficaram e caíram no anonimato, contribuíram para que nós hoje pudéssemos preservar a memória do padre Biapina. Eu estou aqui, inclusive, com este pequeno livreto. Não sei se dá para ver, não sei, está meio borrado aí. Padre Biapina, notas sobre a sua vida extraídas do arquivo da Casa de Caridade de Santa Fé e dadas à Lume pelo cônego José Paulino Duarte da Silva. O cônego José Paulino Duarte da Silva, na verdade, não foi um biógrafo do padre Biapina, mas ele foi alguém que teve a compreensão da grandiosidade do padre Biapina e, encontrando ali os relatos dos beatos e beatas sobre a obra do padre Biapina, ele editou, por assim dizer, organizou, não é? Foi uma espécie de editor, de organizador, ele editou esses textos num pequeno livreto, este pequeno livreto, dando lume, por assim dizer, usando as mesmas palavras aqui contidas no livro, a vida e a missão do padre Ibiapina. Quando José Paulino Duarte da Silva, ele foi padre também de Pocinhos, onde o padre Ibiapina havia fundado uma casa de caridade, e vindo morar em Arara, nós estamos falando de Arara. O Memorial Padre Biapina está no município de Solânia, que a época do Padre Biapina era Bananeiras, mas está nos limites do município, está encravado em outro município, que é Arara. Ele, indo morar em Arara, escolhe habitar na Casa de Caridade, ou na Casa da Fazenda Santa Fé, onde estava a Casa de Caridade de Santa Fé, onde hoje está também um túmulo do Padre Biapina. Ali ele se depara com a devoção das pessoas, já com a veneração à pessoa do Padre Biapina, e manda erguer uma pequena capela sobre o túmulo do Padre Biapina. Certamente no aniversário de 30 anos da morte do Padre Biapina, 1913, estamos falando do ano de 1913. E essa capelinha foi erguida. Até hoje ela está lá, intacta, como na época. Depois a gente compartilha a fotografia desta capela. Mas temos muito o que falar. Assim, com certeza. E, inclusive, assim, se a gente for hoje pegar um carro, né, e começar a tentar percorrer as distâncias que o padre Biapina percorria pelo Nordeste, acho que a pessoa vai chegar à conclusão que é quase impossível fazer isso de carro hoje. Exato. Né? Se você acredita que eu comecei a fazer isso? Eu estou fazendo, nós temos aqui um programinha amador, nós fazemos pela Rádio Integração, que é a Rádio da Diocese, e eu compartilho também no meu Instagram e no Instagram do Santuário, @Santuário Padre Biapina. Nos Passos de Biapina, nós intitulamos assim o nosso programinha. E eu estou com este intento de passar por cada uma das cidades por onde o Padre Biapina passou e deixou alguma obra. Nós já passamos por algumas cidades, eu já estive em Umbuzeiro, ele fez uma igreja, ele era lá no distrito de Mata Virgem, ele fez a igreja, fez um cemitério. Estive também em Barra de São Miguel, Barra de Santana, Cabaceiras, Buqueirão, e assim a gente está, aos poucos, passando por cada uma dessas cidades, por onde o venerável Padre Biapina passou, deixando um rastro de caridade, um rastro de amor a Deus. E é bom que as pessoas que não são católicas, vai que tem alguém que não é católico e que está nos ouvindo ou vendo, é bom entender por que a gente olha para um santo. A gente olha, aliás, para aqueles que nós imaginamos serem santos e queremos que a igreja, depois de uma análise acurada, possa reconhecer a santidade, que é a ação de Deus. Então, olhar para uma pessoa que se fez dócil ao Espírito Santo de Deus é olhar para as obras de Deus, é não se mostrar indiferente aonde Deus agiu. Então, um santo, uma pessoa que passou pela vida deixando sinais de bondade, sinais de solidariedade, de amor aos seus semelhantes,
é ali um canal da graça e da bênção de Deus. Olhamos para os santos, para com eles fixarmos o nosso olhar em Jesus Cristo, que é 3 vezes santo. Exatamente. E eu acho que também a igreja, em alguns dos momentos, sem acusar ninguém, claramente, mas em alguns momentos precisa, digamos assim, fazer uma revisitação histórica em certas figuras. E eu acho que o Padre Biapina É tem uma também dessas. essa necessidade por parte da igreja de olhar mais para essa figura, né, de recomendar mais essa figura, né? Então, como o senhor tem visto assim nos últimos anos, até a causa que avançou, né, ele chegou à venerabilidade, como o senhor tem visto assim esse, digamos, esse resgate histórico da figura do Padre Biapina, que por um momento, digamos assim, foi perdida pela própria igreja, né, nesse sentido de não dar todo o valor que ele deveria ter, como o senhor disse, né? Não nas obras dele, mas nas obras de Deus, na construção do reino de Deus, né? Então, como o senhor tem visto a causa nos últimos anos? Veja, Fábio, eu vejo com muito bons olhos, sobretudo, o contributo do mundo acadêmico. Se agora mesmo você for aí no Google, em uma dessas plataformas, e se você fizer uma pesquisa, só não faça ainda no chat GPT, porque o chat GPT, às vezes, diz tanta coisa desconexa com o que é realmente histórico e real, duvide sempre das datas. Se fizer uma pesquisa aí, duvido das datas que nem sempre são as mais corretas. Mas se for lá no Google, você já vai encontrar uma série de trabalhos acadêmicos. Eu acho muito interessante. O mundo acadêmico, em momento algum, deixou de valorizar o Padre Biapina, de enxergar o tamanho do Padre Biapina. Então, nós temos um sem número de trabalhos aí, graças a Deus. Então, neste quesito, parabenizo as universidades, né, sobretudo os cursos de História. Eu acho que tem cumprido com esta missão de manter viva a memória e o legado do Padre Biapina. Na igreja, nós estamos vendo um reflorescimento. Eu acho que a Diocese de Guarabira, ao abrir este processo de beatificação, contribuiu muito com isso. Desde 1992, que a Diocese de Guarabira, através do seu primeiro bispo, de saudosa memória, Dom Marcelo Pinto Cavalheira, fez esta abertura do processo de beatificação, que foi se desenrolando lentamente. Eu acho que, até por uma questão também, éramos tão, como posso dizer, tão carentes, eu digo carentes de tantas outras realidades. Era em um tempo onde as pessoas lutavam pela terra, lutavam por uma moradia digna, quase que não tinha tempo de pensar nestas figuras, de refletir sobre a importância destas figuras, né? Falar da santidade nem era possível, porque havia uma urgência maior, que era a fome, tinha que dar uma resposta à realidade, né? E talvez por isso ele foi também ficando um pouquinho ali relegado ao esquecimento, porque quando nós estamos com fome, não dá nem para pensar, né? Até para rezar fica ruim. Então, acredito que em grandes, resguardadas as proporções, as reais proporções, algo também pesou esta questão social nossa, que nos impedia de dedicar mais tempo neste sentido de resgatar, de trazer à tona o contributo do Padre Biapina. Mas também isso estava ligado a uma visão de igreja. Não é? Nós sabemos que ali no século XIX houve-se um intento de romanizar a igreja, então aquela figura do Padre Biapina talvez não se encaixasse tanto nesse desejo de então. A presença do Papa Francisco também trouxe esse novo frescor, esse reflorescimento dos valores preconizados pelo Vaticano II. E é tanto que quis Deus que fosse o Papa Francisco, no apagar das luzes, quase que em um dos seus últimos atos, a reconhecer o Padre Biapina como venerável. Não é? Tinha que ter sido o Papa Francisco mesmo para fazer isso. Mas a nossa igreja tem redescoberto a figura do Padre Biapina, e até no mundo
da política. Nós temos algumas iniciativas. Atualmente, nós tivemos aqui um deputado, o deputado Chior, que apresentou uma propositura junto à Assembleia Legislativa para conceder ao padre Biapina um título de cidadão paraibano, um título póstumo. Alguém pode dizer, isso não vale nada, isso não tem... Mas, no final das contas, é uma forma de reparar, de fazer uma reparação histórica do esquecimento ao qual ele foi relegado. Conceder ao padre Biapina um título de cidadão paraibano é também uma forma, ainda assim póstumo, é uma forma de apontar para o bem que ele fez à Paraíba, e é uma provocação também para os demais estados. Quem sabe se depois do estado do Rio Grande do Norte não faz o mesmo, quem sabe se o estado do Piauí também depois não faz o mesmo. E eu, no que me cabe, no que eu posso, na minha pequenez, tenho provocado aqui a nossa região para que as cidades onde o padre Biapina passou e deixou obras possam também, aos poucos, ir concedendo a ele este título de cidadão póstumo para que sirva de uma forma para que, de algum modo, a gente possa lembrar o bem que ele fez ao povo nordestino e, por extensão, ao povo brasileiro. Por isso, nós vamos lutar também para que ele tenha o seu nome inscrito no livro dos heróis da pátria. Exato, assim como o Antônio Conselheiro também foi inscrito no livro dos heróis da pátria. E aí, quando hoje se fala de política pública, quando se fala que o Brasil precisa de mais educação, de projetos que sejam de governo e não de um governante, tudo isso está presente na figura do padre Biapina. Né? Sem tudo isso dúvida. serve de exemplo num tempo em que nem se existia essa expressão política pública, porque estamos falando do Brasil Império, não estamos falando nem da República. Então, Agora, e o próprio testemunho do pai também, né, que já sim, pensava se na envolvia República, nas questões. né? Exato, então é uma família, não é só também a figura dele, mas, claro, ele tem um testemunho fundamental. Pode complementar. Veja, agora eu sempre fico preocupado, sobretudo com esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo assim novo que nós nem sabemos, eu diria, interpretar bem o que é que está acontecendo, o que é que a gente está passando. A gente tem visto tantas coisas velhas ficando novas, no sentido de que o que era... Quer dizer, não acredito que estão falando disso de novo, não acredito que isso está voltando à tona. Não é? Temos visto isso. E, para dialogar com esse mundo que está aí, a gente também não pode deixar de lembrar que o padre Biapina ele não foi um assistente social, ele não foi como é que eu posso dizer, ele não foi um agente político, ele foi um sacerdote em letras garrafais, um sacerdote, foi um padre com P maiúsculo. Ele cuidou das pessoas espiritualmente, ele cuidou das pessoas integralmente, ele dava, em primeiro lugar, o pão espiritual, o pão descido dos céus. Porque às vezes eu fico vendo que também, talvez essa visão se acentuou muito, esse aspecto, este contributo social do padre Biapina, e ficou parecendo até hoje, na linguagem de hoje, ainda assim seja o anacronismo, que ele é comunista. Se hoje falar do padre, ele é um comunista, não é? Porque até parece que ele não tinha espiritualidade alguma. A espiritualidade do padre Biapina era profundíssima e era tão profunda que a sua oração se transformava em obras, não é? Um homem de um amor à Eucaristia sem tamanho, um homem de um amor ao sacramento da penitência. Se pensarmos quantas horas a fio este homem atendeu confissões, quantas famílias ele reconciliou, até no que diz respeito ao desarmamento. Padre Biapina, olha, ele foi pioneiro no desarmamento, porque ele chegava em uma cidade, pregava e cavava um buraco na frente da igreja e pedia para as pessoas deporem as armas ali. E depois, sobre aquele buraco que era tapado,
se erguia um lindo cruzeiro. A cruz de Cristo era colocada como sinal de vitória contra o mal, de vitória contra a violência, mostrando para o homem sertanejo. Estão falando do tempo da coisa era resolvida na bala, ou na ponta da peixeira. E ali ele ensina que não, o cristão tem que encontrar caminhos, construir pontes, dialogar. Então, isso é de uma espiritualidade profunda, e a gente não pode esquecer. E até suas frases, quando ele lembra que o sacramento da Eucaristia e o sacramento da penitência são medicinas tão importantes para a alma quanto os medicamentos para o corpo, está vendo a profundidade também do amor que ele tinha à Eucaristia e também ao sacramento do perdão. E quando ele fala do amor ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, que ele fazia questão de caminhar com eles. Então, não sei bem se deveriam ser as estampas do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, em quadros, talvez, e ele levava consigo em todas as missões e entronizava em todas as cidades onde ele chegava, e dizia: o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria são o abrigo dos pobres. Quando ele vai e afirma: no centro da caridade coloquei a minha existência, a caridade, a grande virtude teologal, a gente já sabe que a palavra mesmo vai dizer que se a gente diz que ama a Deus que não vê e deixa de amar o irmão que vê, nós somos mentirosos. E o Papa Bento XVI, de saudosa memória, nos lembrou aquilo que a Sagrada Escritura já nos fazia ecoar no coração: Deus caritas est. Deus é amor, Deus é caridade, não é? E quando escutamos lá o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, os critérios que serão usados no dia do julgamento: eu tive fome, me deste de comer; eu tive sede, me deste de beber. Foi o que o Padre Biapina fez, não é? Atualizou o Evangelho de Jesus Cristo. Isto é espiritualidade ou não é? Não é? Então, e se isso é ser comunista, antes mesmo de existir o comunismo, entender? Exatamente. E o senhor disse do tempo presente, de todas essas dificuldades, né? Inclusive, digamos assim, é um tempo que nos faltam mestres, né? Nos faltam referências, Referências. né? Então, olhando para a figura do Padre Biapina, como que a gente pode viver a nossa santidade hoje, né? Que talvez não seja essa de percorrer vários estados, né? De forma heróica como ele fez, mas no dia a dia, na nossa simplicidade. Então, que lições a vida do Padre Biapina pode trazer para nós hoje, pessoas comuns que estão tentando buscar a fé, que estão tentando buscar a santidade também? Eu acredito, Fábio, que o testemunho do Padre Biapina nos ensina que nós devemos sempre fazer o pouco que está no nosso alcance. Padre Biapina se tornou grandioso, fez tanto bem à Igreja de Jesus Cristo e aos pobres, porque ele não se eximiu de fazer o pouco que ele podia. Se a gente for olhar também, não é? Foi, claro, a obra dele é incomensurável, mas eu digo, fez muito com pouco. Isso faz toda a diferença, não é? Então, você não vai precisar percorrer 600 mil quilômetros como o Padre Biapina percorreu. Mas você pode aí, na sua casa, junto à sua família, dar sinais de bondade, ser um sinal da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, perdoando, depondo as armas, né, da arrogância, da prepotência, da presunção, buscando na sua comunidade, junto à sua paróquia, colocando teus talentos. Padre Biapina colocou o que ele tinha à disposição. Ele colocou a voz, ele colocou o seu coração, ele colocou a sua inteligência, ele sabia, ele tinha as técnicas da oratória, então ele colocou a sua oratória à disposição do Evangelho. E por isso ele conseguia chegar em um lugar onde as pessoas estavam totalmente prostradas e fazê-las construir em um tempo recorde grandes casas de caridade, açudes, cemitérios. Padre Biapina conseguiu porque se fez instrumento de Deus. E ele até mesmo se autodefinia como sendo uma formiguinha
que contava com a graça de Deus. Isto é fantástico. Uma formiguinha que, porque contava com a graça de Deus, conseguia fazer muitas coisas. Conseguiu tocar no coração dos ricos. Olha, ele, em momento algum, quis colocar pobres contra ricos, nem ricos contra pobres. Ele queria que pobres e ricos se irmanassem, e os ricos descobrissem que, com os seus recursos, que aqueles recursos que eles angariaram poderiam se tornar instrumento também de bênção para tantas outras pessoas, e foi isso o que ele foi conseguindo fazer, tocando nos corações, falando ao coração das pessoas, e morreu pobre, morreu pobre. Você precisa vir aqui, não sei se você já conhece o Memorial Padre Biapina, mas eu aproveito para te fazer este convite. Fábio, venha conhecer o Memorial Padre Biapina, venha conhecer a casa onde o Padre Biapina viveu os últimos 7 anos de sua vida. Uma casinha humilde, teto baixo. Fique imaginando como não era esta casa no século XIX. Ele ali vive durante 7 anos, numa cadeira de roda improvisada. Um homem que poderia ter ficado lá no Recife, em Olinda, com todo o conforto possível para a época já oferecida ali naquelas cidades, mas não, fez-se pobre, com os pobres. E não podemos também deixar de lembrar que foi nessa casinha humilde que, no dia 19 de fevereiro de 1883, por volta das 6 horas da manhã, Padre Biapina, já bastante debilitado, com dificuldade para falar, ergue a mão direita, aponta para o alto e diz: lá está Maria. Está vendo, minha filha? É Maria, é Maria. Podemos assim afirmar que Nossa Senhora, a quem ele consagrou toda a sua vida, no dia de sua morte, no dia de sua Páscoa, veio lhe visitar, veio lhe confortar, veio lhe consolar. E veja, Fábio, eu sonho que o Memorial Padre Biapina possa crescer e possa ser também ali, possa continuar sendo aquilo que foi projeto do Padre Biapina, lugar de acolhida, lugar que promove a vida. Infelizmente, hoje nós não temos mais, não funcionamos mais como orfanato, não é? Até porque as coisas, graças a Deus, melhoraram bastante. Nós temos aí também tantas políticas públicas que socorrem as famílias, mas o Memorial Padre Biapina continua sendo a Casa de Caridade de Santa Fé, lugar de acolhida para encontros, para retiros, para formações. Então, a Diocese de Guarabira disponibiliza esse espaço para paróquias, para dioceses que queiram também realizar momentos formativos. E assim nós vamos esperando nos estruturar cada vez mais para gerar empregos. O meu sonho como reitor, além de alimentar as pessoas espiritualmente, era, aos poucos, ir conseguindo oferecer oportunidades de trabalho. Se a gente conseguir, atualmente nós estamos somente com 2 funcionários, mas se a gente conseguir mais um pouquinho, quem sabe mais à frente 3, 4, 5, 6, quem sabe 10 funcionários, vão ser 10 famílias sendo de algum modo socorridas, não é? E vai ser uma forma de a gente manter viva aquele ideal, manter vivo o ideal do Padre Biapina, que era promover a pessoa humana integralmente. Exatamente. E trabalho não vai faltar. Se tiver 10 pessoas, com certeza trabalho não vai faltar para Não, ninguém. de jeito nenhum. Olha, Fábio, acontece aqui um verdadeiro milagre, porque nós temos um espaço grande que precisa ser organizado, arborizado, então temos aquele trabalho de fazer a limpeza. E nós temos aqui, olha, 2 mutirões semanais, um no sábado pela manhã e outro na quarta-feira à noite. Aí nós temos os Homens do Terço, temos o ECC, que tem nos ajudado bastante, e voluntários da cidade de Arara e da cidade de Solânia. Temos aí em torno de uns 80 voluntários. Eu vejo isso um grande milagre do Padre Biapina. O estágio no qual nós estamos, o processo de beatificação, nós estamos buscando, catalogando os milagres. Eu até acho que a igreja já podia beatificá-lo, porque este é um milagre, sem dúvida. No tempo em que nós estamos vivendo, conseguir realizar semanalmente 2 mutirões, só com voluntários,
Isso é um grande milagre. Em um tempo onde as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas, onde cada vez mais só pensamos em nós mesmos, só pensamos em realizar as nossas necessidades, de dar vazão aos nossos prazeres. De repente, alguém dedicar um sábado pela manhã inteiro para estar varrendo, capinando, carregando lixo, podando árvores, aguando o jardim. É um milagre, eu vejo como um grande milagre. Sim, exatamente. E para que mais milagres também possam acontecer e que a gente possa chegar finalmente à beatificação, sempre à vontade de Deus, eu peço que o Senhor conduza a oração pela beatificação. Então, rezemos a oração pela beatificação, lembrando que no próximo dia 19 de fevereiro estaremos celebrando com a Diocese de Guarabira o nosso bispo Dom Aldemiro, que é um grande entusiasta da causa de beatificação, tem lutado por melhoramentos no Memorial Padre Biapina. A convite dele estará conosco Dom Jaime Spengler, que é arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Ele vai estar presidindo a missa que faz memória dos 143 anos de Páscoa do Padre Biapina. Então, rezemos pela sua beatificação. Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia. Somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em meu socorro na necessidade que me aflige. Neste momento, eu me dirijo a vós, lembrando a pessoa tão amada do venerável Padre Biapina. Ele foi fiel discípulo do vosso Filho Jesus e cheio dos dons do Espírito Santo. Foi devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro na Igreja, sobretudo no serviço aos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela sua intercessão, concedei-me, ó Pai, a graça de que especialmente necessito e que agora vos apresento. Apresentemos o milagre e a graça que desejamos receber por intercessão do venerável Padre Ibiapina. E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei, ó Pai da eterna glória, ao nosso companheiro de fadigas, o venerável Padre Biapina, a honra dos altares em vossa santa igreja. E que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou na terra, seja nossa advogada no céu. Agradecidos, queremos nos unir ao Padre Biapina e com ele sempre vos louvar, ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aqui nós Amém. dizemos assim, venerável Padre Biapina, e as pessoas respondem, inspirai-nos. Venerável Padre Biapina, inspirai-nos. E não pode faltar a saudação predileta do Padre Biapina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Inclusive, Fábio, eu tenho tentado trazer a figura do Padre Biapina para este mundo aí, né, das plataformas, das plataformas digitais, com a ajuda também da inteligência artificial. Nós temos preparado pequenos vídeos, né, que contam um pouco, um aspecto ou outro da vida do venerável Padre Biapina. A gente tem postado aí no Instagram do Santuário, @Santuário Padre Biapina.
Então, nós temos vários pequenos vídeos de 1 minuto e 30, um pouco mais, vídeos que falam Padre Biapina e a Grande Seca de 1877, Padre Biapina e a epidemia do cólera morbus, Padre Biapina e as beatas, Padre Biapina e os beatos, e assim por diante. Então, quem quiser aprofundar mais um pouco, pode também ir visitando o nosso Instagram. Exatamente. E agradeço muito, Padre Demétrio, pela disponibilidade, pela boa conversa, foi muito boa trazer a história do Padre Biapina e nessa simplicidade que o senhor fala, não é? Com essa alegria que o senhor traz. Muito obrigado e que a missão continue aí pela inspiração do Padre Biapina e que possam surgir muitos frutos, né? E que esse testemunho possa florescer, reflorescer na Igreja do Nordeste, mas na Igreja do Brasil como um todo e quem sabe também na nossa Igreja universal, né? Na Igreja Católica como um todo, tendo ele como um santo da Igreja aos desígnios de Deus, mas que a gente chegue lá. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Fábio. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo a causa de beatificação do Padre Biapina, bem como a memória do Padre Biapina, e ver um jovem tão bem preparado como você. Isto nos deixa muito orgulhosos, assim, muito felizes e certos de que estas grandes figuras da Igreja, estes grandes santos que Deus suscitou em nosso meio, não cairão no esquecimento. Parabéns, Fábio, parabéns a toda a equipe do Brasil Terra de Santos, que Deus vos proteja de todo mal e de todo perigo, e estão na estrada certa. Continuem. Muito obrigado. Obrigado, e obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Até o próximo. Tchau. Seja Deus de amor e de bondade, por doar a sua igreja, o servo da caridade. Uma flor silvestre e bela que encanta e que fascina, o profeta do